Galera, é o seguinte, Anderson tem uma informação, como ele falou, Marcelo Boeck renova contrato com o Fortaleza. Ele estende o contrato até o fim do Campeonato Brasileiro ou ele renova mesmo antes? Porque, por exemplo, o Gabriel Dias, ele só estende até o final do campeonato. Então, obviamente que ele deveria jogar até fevereiro, né? O campeonato termina em fevereiro. O Marcelo Boeck estende até fevereiro ou ele prorroga mesmo o contrato e fica por mais tempo? Na realidade, o Boeck, ele prorroga o contrato até o término do Campeonato Brasileiro, só que no contrato existe uma cláusula de renovação automática em caso de permanência do Fortaleza na primeira divisão. Então, se o time continuar na Série A, automaticamente o contrato do Boeck é renovado até dezembro de 2021. Mas, para questões protocolares, o contrato foi prorrogado até o final do Brasileiro, até fevereiro. Se o time cair, aí não. Aí o Boeck não continua. Se o Fortaleza continuar na Série A, o contrato dele é automaticamente renovado até dezembro de 2021. Portanto, todos os casos de jogadores com problemas de renovação contratuais resolvidos até o final do Campeonato Brasileiro. Legal, mas é o seguinte... Não, só uma coisa, eu acho que talvez essa questão da cláusula contratual estender, caso permanência, e não independente de qualquer coisa, é porque a realidade do Fortaleza é impossível. É de grana. Num hipotético rebaixamento, a receita é menor. É lógico. Mas isso não impede que Ele exista, que ele permaneça. Exatamente. Até porque eu acho que se a gente quer que isso não aconteça, a gente quer que os dois permaneçam, vaga sul-americana, mas se cair, eu acho que mais do que nunca o Boeck vai querer ficar. Pra ficar naquela coisa do tipo, eu vou permanecer no Fortaleza pra ajudar o Fortaleza a voltar pra primeira divisão. Pode ser. Sensação, assim. Claro. Vamos lá, falando sobre o Fortaleza até conseguiu o empate, finalzinho do jogo, também a mesma situação que aconteceu na Arena Castelão. O desenho é diferente, só que não foi uma virada. Só não foi uma virada, mas foi muito parecido, né, Caio? Você acompanha esse jogo lá na Jogadeira Band News FM com segundos, o Fortaleza um minuto e pouquinho, um golaço do Bergson, Bergson, né? Mas assim, um jogo fraco dos dois times, poucas chances de gol, essa é a jogada mais plástica do primeiro tempo inteiro, e aí desse escanteio surge o gol contra do Carlinhos. Eu não sei se ele não viu que o Jackson subiu, ele nem faz o movimento de cabeceio, a bola bate na cabeça do Carlinhos e entra, né? Infelicidade pura. O Luan comemora ali, mas bateu no Carlinhos, né? Não, o Luan tava na jogada nem perto, aquela coisa de que eu vou aqui ver se chamar pra mim. O Bragantino tem dois jogadores de talento diferenciado dentro dos times que jogam meio de tabela, que é o Arthur que cobra o escanteio e o próprio Claudinho. O Claudinho não fez um bom jogo. O Fortaleza insiste nesse esquema que hoje varia de 4-2-3-1 para 4-4-2 com o David e o Bergson por dentro. E, na real, engessou um pouquinho, porque o Juninho e o Felipe estão muito sobrecarregados, porque tem que marcar atrás e aparecer. E aí o pênalti, né? E existe um vácuo no meio ali da meia central, em que o David e o Bergson não conseguem suprir em determinados momentos. A opção pelo Mariano Vasquez, para não dizer que o Mariano não participou do jogo, ele sofre o pênalti. Mas foi mal, mas foi muito mal, ele não conseguiu executar jogando do lado direito, eu estava até na dúvida qual seria o posicionamento dele, não conseguiu render. Os melhores momentos do Fortaleza foram logo depois do gol. Tem um chute do Bergson de fora da área, tem aquele voleio errado do Oswaldo, uma jogada interessante, que eu acho que foi muito mais aquela coisa do Bragantino, sentiu o gol, baixou um pouquinho, o Fortaleza tentou aproveitar. O segundo tempo também não foi um grande jogo, o David vai perder talvez a melhor chance, mas ele nem consegue finalizar, ele hesita e não finaliza. A gente vai ver o Bragantino em alguns lampejos do Claudinho, puxando jogadas por dentro para bater no gol também, mas sem muito perigo. E aí o futebol é muito doido, né? Tá aí o Claudinho postando na tabela para sair a conclusão. E aí o Claudinho sai e entra o Tony Anderson, que é daquela política de contratação da Red Bull, jogador jovem com potencial de venda para a Europa. E aí, num vacilo do Ronald, que como entrou mal o Ronald, sabe? Você disperso, sem entender, a jogada chega no Arthur, o Arthur dá o passo para trás e a gente vai ver o gol do Tony Anderson. Essa difícil. Felipe Alves fez pelo menos umas 3 grandes defesas no segundo tempo. Defesa difícil, né? Tem a falta, depois tem aí o Claudinho tentando, ó. Aí a gente ainda vai ter as substituições. E aí vem o lance do gol. Olha o Ronald, tanto Caio. Nossa, ele não percebeu o movimento do cara que tocou pro Arthur, porque o Tony toca e sobe para receber. O Chamus tinha feito aquela alteração que poderia dar mais consistência ofensiva de trazer o Gabriel Silva, o Gabriel Dias para lateral e soltar o Tinga de ponta para tentar render mais do que fez o Mariano, ganhava em consistência física, mas também não criou tanto. Foi um jogo abaixo em que o Fortaleza acabou castigado com esse gol no final. E o Chamusca lamentou muito as chances perdidas pelo Fortaleza. Só que eu acho que não foram tão chances assim. Já é o terceiro jogo seguido que eu escuto que parece que o Fortaleza fez um bombardeio. Não fez. Bom, e a gente vai ouvir agora, desculpa até o áudio pra galera, o áudio tá terrível, a gente até legendou essa daí, né? Isso. Vamos lá dar uma olhada na sonora, na entrevista do Marcelo Chamusca, parte dela, aliás. Tem sido uma tom
única assim, nos jogos, o número de oportunidades que a gente consegue criar e a gente não consegue ter a eficiência necessária para transformar essas oportunidades no resultado final do jogo. Pouquíssimas oportunidades criadas por parte do Bragantino e algumas oportunidades muito interessantes, inclusive o goleiro deles trabalhou bastante, mas repetindo os jogos onde empatamos contra o Goiás e contra o Corinthians, a gente não teve a capacidade de transformar essas oportunidades e definir o resultado final do jogo. Aí o Chamusca falando, né? É um limão que sai do pé do Tony Anderson, né? O Anderson Azevedo, o clássico, quando a gente viu lá, e a repercussão é o seguinte, Fortaleza perde, o Ceará jogaria depois Contra o Atlético, teoricamente mais fácil, e abaixo dele na tabela, todo mundo imaginou que a situação do Fortaleza ficaria mais complicada. Querendo ou não, a derrota do Ceará dá uma aliviada Claro. pro Fortaleza, porque nós teremos clássico. E né? naquele campeonato paralelo que eu falo sempre, o Ceará abriria 5 pontos de vantagem do Fortaleza. Acho que em nenhum momento do campeonato ele E outro tão detalhe longe. também. E agora dá a possibilidade do Fortaleza, caso vença o clássico, de ultrapassar o Ceará. de novo. E vice-versa E também. claro, você vai embora. Não, e vice-versa também. Sim, Eu acho a que derrota do Fortaleza meio que diminui o impacto da derrota. O impacto da derrota do Ceará. Porque claro. imagina a seguinte situação, se o Ceará tivesse perdido em casa e o Fortaleza vencido fora de casa... Hoje o Fortaleza estaria à frente na à frente, classificação, e uma pressão danada. A pressão danada do lado Na do verdade, a Ceará. gente queria que os dois tivessem ganho para ter Claro, essa discussão, não, para quem tô ia só estar na frente. hipoteticamente, só é avaliando. óbvio, porque o que acontece em um reflete no outro. Ô Anderson, eu queria te ouvir também sobre esse momento do Fortaleza, né? Fortaleza já não vence há quanto tempo? Desde o jogo contra o Botafogo. Então são 3 jogos, foram de 2 jogos em dois casa, jogos em casa, 3 partidas. 3 partidas. Fala aí, Azevedo. É um momento não bom do Fortaleza no campeonato. Aliás, desde a chegada do Marcelo Chamusca, o Fortaleza não conseguiu reeditar boas partidas. É verdade que o time conseguiu criar, conseguiu produzir, mas não conseguiu finalizar qual era necessário. Fortaleza conseguiu a vitória em cima do Botafogo, mas desperdiçou oportunidades contra o Goiás, desperdiçou contra o Corinthians. No próprio jogo de sábado contra o Bragantino, o David recebeu uma bola, deu um drible seco no zagueiro, cara a cara com o goleiro no lugar de chutar. Quis carregar ainda mais, perdeu. É algo que está ficando até protocolar nas entrevistas do Marcelo Chamusca, a história da tomada de decisão errada, seja do último passe, seja da finalização. E ele teve 10 dias para treinar a equipe, a gente esperava ver alguma coisa diferente, a gente não viu nada de diferente. O time segue com alguns problemas, os mesmos desde antes da sua chegada, e agora o time joga no domingo contra o Ceará, pressionado sim, porque está atrás do Ceará. Com a vitória do Bragantino, o Bragantino passa o Fortaleza. Com a vitória do Atlético, o Atlético passa o Fortaleza. Fortaleza sai da zona da Sul-Americana, vai para cima do Ceará com a necessidade de um resultado positivo lá de baixo reagindo. Então, uma vitória em 6 jogos é muito pouco. A pressão já chegou, o Marcelo Chamusca sabe disso, só que ele mesmo disse na entrevista coletiva, não leva essa pressão para o próximo jogo. A pressão que ele leva, digamos assim, fica por conta do recorte de jogos que ele retira para o que ele pôde conhecer melhor do time dele. Mas eu acho muito pouco.